A chuva e o frio e o vento foi só pra cachorrear mesmo. Agora até sol tem. É só pra nos deixar alerta à noite. Eu tava lembrando, ainda bem que nós filmamos, o meu chapéu não voou. E daí quando a gente para, começa a pingar. E daí esfria. E tá um vento louco. E daí se o cara para, o cara encaranga. Então a solução é não parar. Bom dia. Minha barraca acordou quase soterrada pela areia. Vou tentar fazer um café aqui. Deixa eu olhar pra rua. Se eu conseguir sair da barraca. Aqui tá assim, ó. O mar tá bem agitado hoje. Bem agitado. Nubladaço. Parece que o sol não quer aparecer. Vamos ver. Tô curioso, cadê a lona da barraca do Antônio? O Antônio disse que não colocou a lona na barraca para curtir o céu estrelado. Saindo pro trecho. O Antônio atrasou um pouquinho o café. Eu não quero fazer correria mesmo com um atraso. Dormi muito mal. Vamos ver. Olhem só quanta concha. Claro. Claro, tem. Claro que tem. Gente, nada. Continua. Interessante, isso é um trecho. O pessoal que trabalha aqui na extração de pinos nos disse que a gente está quase buscando o Fernando. E a galera do Caminho dos Faróis. Bah, tomara que dê certo. Vai ser um prazer dar um abraço nesse cara. Gente boa demais, demais. Vou falar com o seu Paulo Marisco. Desde que ele me resgatou aqui ano passado, não consegui falar com ele. Só o cassino proporciona isso. E a gente encontrar amigos no cassino é mais legal ainda. Eu parei 5 minutinhos para descansar e o Antônio seguiu. Rapaz, ele abriu uma distância louca. Ah, guri novo, né? Corredor de montanha. O condicionamento é outro. E eu, velho, placa preta, é ruim de acompanhar essa gurizada. Mas vamos fazer força. Parece que a maré tá subindo. Aqui, ó. Faixa de areia tá bem estreitinha. E a água tá vindo aqui em cima. Tomara que não, né? E eu tentando buscar o Antônio, que ele tá fazendo direto, ele não tá fazendo paradinhas que nem eu faço. Então ele abre uma distância louca. E como é que busca? É difícil, mas tranquilo. Isso aqui é bem complicado fazer com pessoas com pace diferente, pois se torna desgastante para os dois. A minha passada e a dele é muito parecida, só que ele não para e eu paro bastante. Então, para ele se torna desgastante e para mim seguir direto também é desgastante. Mas a gente sabe onde é que a gente tem que chegar, então a gente, se for o caso, a gente se encontra lá. Eu realmente não gosto de perder o contato visual com quem está comigo. Mania, né? Mania de paizão, tiozão, sei lá, super protetor. Mas tranquilo.
estamos aqui tocando marcha, ver se eu alcanço ele. Agora é meio-dia e a gente obteve contato visual com o Albardão. Ou seja, é para ele estar uns 7, 8 quilômetros. Lugarzinho muito top, fizemos uma boia, tomei um café puxado. Lugar lindo mesmo. Apareceu um senhor aqui, um pescador, de gente boa demais também. Um abraço pro Rodrigão lá de Canguçu. E daí eu e o Anthony estávamos discutindo sobre a distância do farol. E eu disse que estava menos de 10 e o Anthony bravo, que estava longe. Aí perguntamos pro morador, né? E o morador disse que está 3,5. Lugar que você já conhece. Mais uma vez chegando aqui. Lugar maravilhoso. Vista fenomenal lá de cima. Pois então. É um lugar maravilhoso, mas estamos passando por ele. Agora nós vamos em busca do meu amigo Fernando. Vamos seguir água pelo menos aqui. Dei um oi. Agora vamos ganhar campo. Estamos olhando aqui os rastros, pessoal chegando. A galera caminhando. Procurando o acampamento deles. Enquanto isso eu vou curtindo aqui esse visual. Pois então, a gente deu-lhe marcha e eu consegui alcançar os caras. Meu querido amigo Fernando. Faz tempo que a gente meio que se cruza, dessa vez fechou de achar um acampamento. E o nosso amigo Paulo Maresco. Aí. Gente, pra quem não sabe, o Fernando organiza a expedição Caminho dos Faróis. Quem ainda não fez, tipo eu, tem que fazer, porque é uma aula. É uma aventura e uma aula junto. Fala pra nós um pouquinho. Tá mostrando lá atrás, ó. Essa aqui é a estrutura. Esta é a estrutura deles. Cada um tem sua barraca individual, tem até pudim para comer em campo. E tem mesmo. E tem mesmo. Cara, eu já fiz sozinho, já fiz de dupla como vocês estão fazendo agora. É uma experiência que eu recomendo. Meu filho, eu digo, o cara vai fazer sozinho. Ainda não veio. Ele não fez ainda? Ainda não. Mas para muita gente que sonha em fazer isso aqui, não tem condição de fazer sozinho às vezes. E é para essa turma aí que a gente trabalha. A nossa turma aqui temos 17. Quantos homens? 3 homens, 14 mulheres. Faixa etária. A maioria entre 40 e... Essa turma também baixa na idade. Mas o mais normal é de 50 a 65. E é melhor. É melhor. E é para quem a gente mais oferece essa oportunidade aqui, né? De caminhar essa praia que é mágica, que é maluca, que as pessoas fazem uma vez. Esse lugar muda a vida da gente. A minha mudou. A minha tem pouco a ver com o que era a minha vida antes de eu fazer sozinho a primeira vez, isso aqui há 12 anos. Gente, Caminho dos Faróis, procura nas redes sociais. O trabalho do cara é sensacional. Obrigado, e a praia merece. Obrigado. Obrigado, queridão. Obrigado. Eu te agradeço. Por mais bacana que tivesse a conversa ali com o Fernando, a vida dele é uma, a nossa é outra, né? Temos que andar. Vamos ganhar campo. Que hora agora? 6 e 2 em ponto. Nós temos 7, 8 km para andar até chegar no ponto de apoio. Oi, uma casa abandonada. E daí vamos ficar por lá. Nosso chalé reservado. Cara, eu tô começando a achar que eu tô meio vencido. Eu tinha que trocar alguma coisa. Tá com cheiro de praia. 5 dias na praia. Cheiro de potão. Sei lá. Olha só. O que é o entardecer aqui? Surreal, gente. Isso aqui é surreal. Bom dia. Hoje eu não me lembrei de acordar e fazer o vídeo para vocês da barraca, tá tudo desmontado ali.
que acho que vocês já conhecem, né? Onde vários já ficaram. Pois eu nunca tinha vindo aqui. 5 para 7. Tudo pronto. Fazer um alongamento agora e pegar o trecho. A gente está aqui a uns 100 e poucos metros da praia. A estradinha aqui dá um pouquinho mais, mas vale a pena. E seguir. Virar uma quarentinha hoje. Está de boas. Só não vou. Eu tento acompanhar o Anthony, mas o passo dele é muito forte. E muito constante. A constância dele é 3 horas sem parar. Ontem a gente fez assim. Pra mim foi bem desagradável. Pode forçar o ponto do cara quebrar, né? E não é a ideia. Mas são culturas diferentes, pensamentos diferentes. Respeito isso. Desde que eu estive aqui, a paisagem mudou bastante. Eu lembro que eu não estou achando a casa do Ricardo, pelo que está dizendo no Maps ali. Estou quase no hotel já. Estranho isso. Olha aí. Começou a emoção. Começou a emoção. O Fernando comentou comigo que o concheiro estava se alastrando. E, onde eu sei, esse fenômeno é o único do mundo só que tem. Confesso que essa parte da travessia aqui é bem maçante, porque a paisagem é praticamente a mesma, só mudam as dunas. E aquela história, como está deserto, por incrível que pareça, janeiro, está quase frio e a praia está deserta. Nem pescador passa. Vocês avaliarem, eu estou todo descascado. Mesmo passando protetor solar, voltei, esqueci um dia, fiquei assim. 11h11 e nós estamos chegando no quilômetro 166. Está ganhando terreno hoje. Só que meu joelho parece que vai saltar fora. Mas acho que foi aqui que eu fiquei outra vez. Acho. Vamos ver se eu vou achar, se eu vou localizar aqui. Tá tudo muito mudado. Ali, gente, tem uma cancela, mas o que o vento faz aqui é uma coisa bizarra. Bizarra mesmo. Gente, é aqui mesmo que eu estive outra vez. Tá tudo soterrado pelas dunas. Tudo. Lembrei desse bosque de eucalipto aqui, ó. Aqui tudo era verdejante. Mas eu cheguei no meu destino. Olha o paraíso que o homem tem aqui. Tudo muito bem cuidado. Chuveirinho na rua. Olhem o paraíso. E essa que pouca gente conhece. Tô terminando de esperar minha roupa secar. Tava um budum só. Olhem aqui. Olha só. Ele tem um fóssil. Que essa região aqui, ela é conhecida pelos fósseis. Deve ser uma costelinha de baleia, alguma coisa. E olha esse cantinho aqui, gente.
Olha só, gente. Ele tá dizendo que teve uma reunião aqui com os amigos esses dias. Olha só pro cara sentar e bater papo aqui. Que paraíso, né? Paraíso mesmo. E é um lugar que não é bem fácil de achar, não. Não é muito fácil de achar. Eu esbarrei nele a primeira vez e a segunda agora tive que fazer força para achar. Mas lindo, lugar lindo mesmo. Pois é. Mesmo um convite, a gente tem que agradecer e tem que seguir caminho. Olha aí, pessoal, 9 de janeiro, 3h30 da tarde e parece inverno. Eu não vou dizer exatamente onde é que fica a casa do seu Ricardo, por motivos óbvios, mas é um paraíso, né, Antônio? Mas, fantástico! A melhor recepção que eu já tive na vida, numa trilha, numa travessia. Bem recebido, não tem preço. O problema é saber chegar lá, é bem complexo. Mas tranquilo. A previsão agora a gente anda mais 20. O hotel não era muito grande, mas é uma região bem peculiar que eu moro. Por incrível que pareça, é praia. Daí tem esse caminho pra lá e tem esse caminho pra lá. É um hotel, é um lugar estratégico, mas é um hotel. Que coisa louca. Tá frio. Tá frio. Quando a gente para, a gente sente que tá frio. Passou uma galera de caminhonete aqui agora fazendo travessia. Passaram, nos deixaram lanchinho. Top, top. A ideia hoje é ganhar campo. E a gente está progredindo de uma forma louca, claro. Nós paramos lá no Ricardo. Ficamos 3 horas lá. 3 horas. Isso, a recuperação muscular é muito boa. Psicológico também. Consegui fazer contato com a patroa, com a família. Mandaram os amigos não ficarem preocupados. É assim. A gente tem vida fora da trilha. 19h46. Onde é que nós estamos, Anthony? No Concheiro. Entrando no Concheiro. E o objetivo que nós temos para hoje é logo após. Só que a gente virou chão hoje. Nós ganhamos campo hoje. Viramos quase 50 quilômetros. Quase 50. Foi 22 de manhã e 25 horas. E daí quando a gente para, começa a pingar. E daí esfria. E tá um vento louco. E daí se o cara para, o cara encaranga. Então a solução é não parar. Confesso que tá bem fatigante. E pra ti? Hoje tá puxado. Tá bem fatigante. Mas estamos indo. Mas tem a minha memória me lembra que logo após o Concheiro, na minha primeira travessia, tem uma cabana. Ali não vai ter grandes apoios, mas ali é um ponto de referência que eu tenho para chegar. Eu sei que a distância é exata. Então é ali. Só que se ali tá longe, não chega nunca. Claro, a gente teve uma pausa de 3 horas lá no São Ricardo. Isso aí. Nós chegamos lá meio-dia um pouquinho e saímos de lá às 15 horas cravado. Mais 15 horas para fazer 25 E os caras cansados de baqueada, 5 dias no sarrafo. É punk. Mas não, devagar e sempre. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Bom dia. Noite horrível.
Deu um vendaval louco. Quebrou a estrutura da minha barraca, rasgou. O Anthony arranjou uns pezinhos para amarrar na barraca dele. Ele teve que mudar o estaqueamento da barraca dele aqui. E a coisa foi louca. Acordei de madrugada, mas luzes de um monte de chipeiro aqui embaixo daquela chuva toda. Coisa impressionante. Dormi muito mal. Bora. Chovendo, frio, mas temos que ganhar campo. Bora lá. Vamos se despedir desse container aqui. Agora são 5 para 7 da manhã, é o dia que a gente está saindo mais cedo. Vamos lá que o chuí é logo ali. O mar tá aqui em cima. É que foi muita chuva. O seu Ricardo comentou com a gente que a previsão era 50 milímetros. Eu acho que caiu tudo numa porrada só. Foi muito vento. Muito vento. A barraca virou um chapéu, velho. Acordava de minutos e minutos. Daí tinha um encontro de chipeiro aqui na praia, a 1 e pouca da manhã. Tentei pegar alguma coisa pra vocês, mas a GoPro não pega a distância e no escuro ainda. Mas era bacana, cheio, uma porrada de jipe, tudo cheio de luz colorida. Vamos ver se vai ficar o chão mais um pouquinho mais firme agora. Independente de tudo, eu não quero molhar meus pés. Vamos lá. Ó, o dia tá assim, gente, ó. E aqui, gente, ó, a casinha que eu parei na primeira travessia. Eu pernoitei, vocês lembram? Quando eu andei 55. Cheguei aqui tarde da noite. Não enxergava nada, eu achava que era uma duna. E era uma cabana. E daí ao redor tem outras, né? Tem uma aqui em cima. Tem um sobradinho ali à frente. Então a gente sabe que agora, Antônio, é 35. Exatamente. Depois do Ricardo, aqui é o ponto certo. Chuva e o frio e o vento. Foi só pra cachorrear mesmo. Agora até sol tem. É só pra nos deixar alerta à noite. Eu tava lembrando, ainda bem que nós filmamos, o meu chapéu não voou. Duas vezes. Duas vezes. Uma eu tava quase morto. Eu tive que correr atrás. De atleta, né? Aos 45 de segundo. Nossa. Almoçar comida de gente hoje? Com certeza. No nosso ritmo, eu calculo que a gente vai chegar pelo Hermena ali, aí pelo meio-dia, comer alguma coisa, né? Vou dar um oi pros amigos. Batendo no Alexandre lá, dizer pra ele que eu tô vivo. Sempre que eu venho pra cá eu aviso um amigo, porque isso aqui é um negócio que o Michel tivesse acontecido no meio. Olha o pepino que ia ser. Sem suporte algum, de lado a lado. Então, essa comunicação é interessante. E o sol abriu, cara. Vai fazer um dia bonito. Chegamos no quilômetro 200. Vamos ver qual é a sensação que o Anthony vai ter. Vamos ver o que ele vai dizer. Qual é a sensação? Sensação de leveza, de paz, de destino sendo cumprido, de meta sendo atingida, tesão. Pô, era isso que a gente veio. 200 é um número bonito. 200 redondo assim, ó.
Coisa linda. É pra ali, né? Então estamos chegando. Chegando! A gente começou segunda, hoje é sábado, vai ser 6 dias. Tá. É muito forte assim mesmo. Chegando um dia e meio de atraso. É, a gente veio um dia e meio devagar. Mas tranquilo. Nada sai de acordo com o cronograma, ainda mais aqui. Tudo pode mudar da noite pro dia. E esfria e chove. Janeiro nós estamos passando frio. Isso aqui é o cassino, meu amigo. Bem-vindo ao cassino. Pra quem nunca veio, pra quem não fez, bem-vindo ao cassino. Aqui tem todas as estações num dia só. Não é pra amador. Aí tem meu parceiro, fatigado fisicamente. É desgastante, é muito desgastante. Então, meus amigos, são 8 para o meio-dia. Estamos chegando no Ermena. Cara, que loucura, a gente tá vendo um galope louco. O Anthony tá sentindo o baque do pé, claro, é muito desgastante. E ele começou a usar os bastões. E eu falei, irmão, é só chegar. Agora eu vou chegar na casa do meu amigo Alexandre. Chegando no Ermena mais uma vez. Chega aí, Anthony. Eu já conheço esse rapaz de várias travessias, várias. Né, Gabriel? Isso mesmo. Sempre recebendo o cara com uma água gelada, dando uma cadeira pro cara sentar com dignidade, é coisa de louco. E o pai dele, vocês conhecem, é o Alexandre, é claro. Coisa boa ter amigos. Cuidado. Cheguei na casa do Alexandre, receberam uma cadeira, água gelada e um banho. Queriam que a gente almoçasse com eles e eu disse, não, vamos comer ele na frente, não querendo dar mais trabalho. Abençoado ser. Então, vamos lá que a gente tem que comer alguma coisa ainda. Retornamos à praia. E agora o caminho é esse. Pra quem não conhece, a orla aqui é sempre cheia de essas barreiras de pedra, pois a maré vai acabando com tudo. Na câmera vocês não vão perceber, mas esse vão de 10 km aqui a gente enxerga o farol olho nu. Infelizmente a câmera não vai pegar. Então a gente está vendo o objetivo. É mais motivador ainda. A praia está totalmente deserta, salvo um carro, uma moto que passa de vez em quando. Olha só, não tem nada. E é lá que nós vamos. De caminhada, no pau. Como é que foi? Suave na nave, nunca foi tão fácil. Gente, foi 5 dias de correria louca. Aqui na Barra do Chuí, cheio de gente na praia, se divertindo. Agora é a gente, né? Duas criaturas que nem dois alienígenas, com mochila nas costas, a cara em pedaços, escamando até a alma. Olha, gente, essa foi muito diferente. Fantástico. Velho, isso aqui, ó, isso aqui é firmeza pura. Nada. Com esse cara aqui eu vou em qualquer lugar. Só tentei acompanhar o cara. Esse guri é muito bravo, tá louco. A gente está aqui a uns poucos metros da Barra do Chuí. E é claro que eu vou filmar para vocês. Claro. Vocês podem não acreditar, mas nós estamos a 50 metros. 50. A distância está menor de quando a gente começou, né? 6. Chegamos. Passa um filme? Passa uma vida. Um filme é pouco, é uma minissérie de 10 temporadas. É muito louco. Deus do céu.
Olha, gente, essa aventura foi incrível, porque essa travessia ela faz a gente botar para fora coisa que a gente não quer. A gente não quer. E como é muito difícil achar parceria, o cara tem que ser muito cascudo. Esse gurieta é ruim, esse é ruim. Aqui é bota. Passei um sufoco pra Não comprar. é pantufa. Olha, gente, é louco o troço. Quem tava, quem me chamou de doido. Então, mais uma vez, é mais uma vez, não vai ser a última, claro. Oficialmente, de ponta. Missão cumprida. Cumprido, obrigado. Essa foi forte. Peraí, aí é foda. Olha a responsa que tá na tua mão aí, tchê. Para cá, tu! Retornando. Dessa vez vamos de ônibus. Tudo certinho ali, deu coincidência, pegou o ônibus. O problema é o dinheiro para pagar o ônibus. Quem é que tinha? Dinheiro vivo? Não existe mais. Aí o Anthony fez um escampo com um castelhano lá e pegou... Que dinheiro é aquele Guarani? Anthony, que dinheiro é aquele? Para pagar um pouco disso aqui. Olha, só um Jesus na causa. É uma aventura sempre. Gente, olha que show esse outdoor aqui. Olha que show. Esse é o farol que eu não conheço ainda, mas logo eu vou conhecer. E é o farol daqui, o farol do Chuí. Logo eu vou conhecer.